E olha que o interessante. Ele mostrou aqui pra gente que ele tá vulnerável a dois tipos de vulnerabilidades. Pode ver que ele tá vulnerável a Boolean Based, perdão, que é baseado em resultado booleano. E ele também está vulnerável a Time Based, que é baseado em tempo. Esses dois aqui é resultado bind, ou seja, é quando a página não retorna resultado algum, quando ela retorna apenas o que ela tem que retornar mesmo, o código HTML, ou quando ela retorna uma página em branco, beleza? Na verdade, são três vulnerabilidades. Ele está vulnerável a três tipos. E o baseado em Union, que é baseado ali em consultas de SQL ali executadas na própria requisição, como a gente já fez aqui anteriormente. Eu já sabia que estava vulnerável a Union, porque a gente fez o teste no navegador na aula anterior e um pouquinho nessa aula, e ele mostrou que realmente estava vulnerável ali a Union, que a gente conseguia modificar ali o conteúdo da página para obter respostas de SQL aí. E ele voltou aqui, ó, olha, o back-end aqui, o servidor back-end é MySQL aqui, então o servidor que está rodando eu já sei que é MySQL. Ele mostra pra gente o sistema operacional que está rodando aqui esse servidor, que é o Linux Ubuntu. Mostra a versão do MySQL, que é a 5.0.12. Mostra aqui o banner, que é aquele banner que a gente obteve lá, que é a versão do MySQL e a versão do servidor que está rodando. A versão aqui no MySQL é 5.1.73 e a versão do Ubuntu é a 10.04.1, beleza? Vamos estar voltando lá naquele menuzinho lá. E vamos estar vendo o que a gente pode estar obtendo aqui. Olha que legal, a gente pode obter o usuário atual. Vamos obter esse usuário atual? Vamos estar dando um enter aqui. Olha, ele mostrou aqui pra gente aqui, ó. Olha, o usuário atual é o aquart@localhost, beleza? Então ele mostra pra gente esse nome de usuário atual aí. Então a gente pode ver que a gente pode enumerar vários dados. Vamos tentar enumerar aqui as senhas do, provavelmente, usuário aquart ali. Vamos ter enumerando essa senha. Essa não, as senhas ali. Vamos ver se a gente consegue algum dado. Olha, pode ver que ele está procurando aqui hashes de senha para o usuário aquart, que é o usuário que está logado atualmente aqui no banco de dados. Olha, pode ver que ele não retornou nada pra gente aqui, porque esse usuário aquart provavelmente não é um administrador. E como que a gente checa? Lembra que eu falei de DBMS lá? Na verdade, de DBS, a gente pode checar utilizando a opção isDBS. DBS não, isDBA. Que ele vai checar se o usuário é um DBA, se é um usuário administrador. E ele mostra aqui, ó, olha, o usuário administrador é um DBA? Falso, ele não é um DBA, então ele não consegue ali extrair essas senhas ali, esses restos de senhas ali dentro desse servidor. Vamos ver o que a gente pode ter numerando aqui a mais. A gente pode numerar os bancos de dados aqui. Vamos ter numerando aqui os bancos de dados aqui desse servidor. Lembrando que a gente pode ter utilizando o "-dbs", que ele vai numerar todos os bancos de dados, ou o currentDB, que vai numerar somente o banco de dados atual, beleza? Aí falou, olha, o banco de dados atual é o aquart, mas eu posso numerar todos os bancos de dados dessa aplicação. "-dbs", vamos ver. Olha, pode ver que ele numerou dois bancos de dados aqui pra mim. Ele falou, olha, tem o Information Schema e o aquart. Lembrando que o Information Schema não recomendo que você faça ali e obtenha os dados desse banco de dados, porque ele é voltado para o servidor e não vai ter nenhuma informação importante que você possa estar aproveitando ali. A gente viu que a gente pode obter aqui algumas colunas, algumas tabelas e dumpar essas informações aqui pra gente. Vamos estar fazendo isso? Vamos estar voltando aqui no menu de opções e vamos estar vendo aqui como que a gente faz isso. Olha, ele pede aqui o parâmetro "-d" maiúsculo, juntamente com o banco de dados. Ele vai aqui, ó, olha, qual é o banco de dados que você vai estar enumerando, qual que é o banco de dados que você vai estar extraindo dados. Então ele pede aqui o "-d" maiúsculo e o nome do banco de dados. Vamos estar fazendo isso? "-d aquart", que é o banco de dados que a gente quer extrair aqui os dados aqui que a gente quer obter. Mas o que a gente quer obter dentro desse banco de dados? A gente tem que obter alguma coisa, não é não? A gente vai estar obtendo aqui as tabelas desse banco de dados utilizando o "-tables". Vamos lá?
Vamos estar aguardando aqui. Olha, ele mostra aqui pra gente, olha. Ele mostra aqui pra gente. Dentro do banco de dados da Quat, a gente tem essas 8 tabelas aqui, que é a tabela de artista, cards aqui, users, beleza? E como a gente fez aqui o "-d" maiúsculo, os tables, para a gente setar aqui uma tabela que a gente quer extrair as informações, a gente seta aqui "-t" maiúsculo. E obviamente a gente tem que setar o nome da tabela que a gente quer obter as colunas. Lembra daquela estrutura que eu mostrei? Então, a gente pode estar utilizando aqui também essa estrutura, obviamente. Mas o que a gente quer obter dentro das tabelas? O que tem dentro de tabela? Dentro de tabela tem colunas, não é mesmo? Então a gente vai estar enumerando essas colunas. Menos columns. Vamos estar dando um enter aqui. Olha que legal. Ele já mostrou aqui pra gente. Olha, o banco de dados da Quat, a tabela e users tem 8 colunas. Aqui ele mostra aqui pra gente o nome da coluna aqui e a lista de colunas. E se eu quiser dumpar essas informações, eu tenho que setar as colunas também com "-c" maiúsculo? Sim, eu tenho que setar as colunas com "-c" maiúsculo. E eu posso obter os dados de apenas uma coluna ou de várias. Você pode obter os dados de quantas colunas você quiser. Então eu quero obter aqui, sei lá, o e-mail e o PES, que provavelmente é o e-mail e a senha do usuário aqui de administração daquela aplicação. Então eu seto aqui o nome da tabela, o nome da coluna, perdão, e-mail, senha. E como que eu dumpo essa informação? "-dump, lembra que a gente viu lá em cima? Que o "-dump ele consegue roubar essas informações pra gente. Olha aqui, ó, "-dump. Ele vai roubar aqui os dados de uma certa tabela. "-dump. Vamos estar dando um enter. E olha, agora ele já está recebendo os dados. Ele fala aqui, ó, obtendo os dados da coluna e-mail e senha da tabela e users do banco de dados Quat. Vamos estar só aguardando aqui agora, enquanto ele volta esses dados aqui pra gente. Pode ver que ele lista caractere por caractere. Olha, simple, arroba. Claro que é um e-mail fictício, mas como o intuito dessa aula é só uma aula explicativa, vamos estar observando aqui como que funciona. Lembrando aqui que esse é um teste de modo ativo, ele não é passivo, obviamente, então a todo momento essa ferramenta está enviando aí centenas de requisições por segundo. Então, se tiver alguém por trás ali, olhando aqueles logs do servidor ali, ele vai conseguir detectar o seu ataque. Por isso que na próxima aula a gente vai estar vendo algumas técnicas aí de estar dando bypass em sistemas de firewall, beleza? Cada letrinha dessa aqui eu imagino que deve estar enviando no mínimo 10 requisições para obter cada letra dessa. Então no teste completo, eu já fiz testes aí que eu enviei mais de 70 mil requisições. 70 mil não, mais de 700 mil requisições. Realmente foi um teste que durou 2 dias. Eu consegui obter aí um pentest completo via SQL Injection. Até mesmo enviar arquivos para o servidor, arquivos PHP, para prosseguir com o meu ataque aí, um teste de penetração que eu fiz. E somente com SQL Map eu tive que enviar mais de 700 mil requisições. Foi um teste bem completo aí que durou 2 dias aí somente no SQL Map. E olha que legal. Ele mostra pra gente, olha, no banco de dados da Quat, dentro da tabela e users aqui, dentro da coluna e-mail e senha, ele retorna esses dados para mim aqui. A senha não existe lá no banco de dados, tem em branco, então ele retorna aqui um blank pra gente. É que ele não conseguiu obter essa senha ou que essa senha não existe. É bem difícil ele não conseguir obter informações. Geralmente quando dá blank aqui, entre menos e mais aqui, blank, é realmente que esse dado não existe dentro da coluna. Então a gente pode ver aí que o SQL Map é uma ferramenta completa e a gente pode estar utilizando para várias coisas, principalmente para enumeração de dados, dentre eles nome do banco de dados, o back-end ali que está rodando ali, que é o servidor. Você pode estar obtendo a lista de bancos de dados aí,
tabelas, colunas, pode estar roubando esses dados aí. É uma ferramenta bem complexa. Lembrando que ela envia centenas e centenas de requisições ali por minuto ali, por segundo também para uma aplicação. Então na próxima aula a gente vai estar vendo como que funcionam essas requisições e algumas formas de estar dando bypass nessas aplicações de Web Applications Firewall aqui. Porque se fosse uma aplicação aqui que tinha um firewall, o SQL Map faz esse check-up aí, esse check-in aí, para ver se tem um firewall aí utilizando aquela técnica do WAF-UF, que a gente já aprendeu aqui nesse curso. Se ele detecta algum WAF, ele pergunta, você pode prosseguir com esse teste ou não, você quer prosseguir ou não. E para evitar essa detecção, a gente vai estar utilizando aí alguns scriptzinhos aí que vem junto com o SQL Map que a gente vai estar aprendendo na próxima aula. Eu vou estar demonstrando aqui esse check-in de WAF aqui agora, só para finalizar essa aula. Deixa eu ver um site aqui do Cloudflare, que é uma empresa aí de firewalls web aí de anti-DDoS. Olha, pode ver que ele fala: checando se o alvo está protegido por algum Web Application Firewall ou de algum IPS. O que é IPS? Sistemas de detecção de intrusão, sistemas de detecção de invasão. É basicamente a mesma coisa de WAF, entendeu? Espero que tenham entendido. Caso não tenham entendido essa aula, eu recomendo muito que reveja ou busque conhecimento no site oficial da ferramenta. E falou!